uma videoaula agora, né, do período de junho. Nós vamos fazer a primeira quinzena de atividade de junho. Essa primeira quinzena vai do dia 1º ao dia 14/6 e a entrega das atividades seria do 14/6, ok? Nessa atividade nós vamos mudar um pouquinho, quer dizer, dentro dos 5 P's nós vamos focar no P principal, que é o P de preço, tá? E vamos focar na formação do preço de venda de um produto. A grande maioria dos empresários, microempresários, empresários na grande maioria, não sabe fazer a formação do preço do produto deles, tá bom? Logicamente que eu vou explicar bastante detalhadamente para vocês, mas a princípio o que? Para formar o preço de venda, né, nós precisamos do custos variáveis dele, né, do lucro que a gente quer ter no produto e das despesas que nós temos nesse produto, tá bom? Aí eu vou formar o preço de venda, mas nós vamos falar mais para frente mostrando em números isso aí, né? Mas assim, como que é feita a formação de preço de venda de um produto ou serviço? O que é levado em conta na hora do cálculo? Isso tudo nós vamos ver. O que são custos fixos e variáveis? O que são despesas fixas e variáveis, tá? Nós vamos ver no próximo slide, tá bom? Vai lá. Em primeiro lugar, a formação de preço de venda de um produto vem de fora para dentro da empresa. Isto é, o gestor ou administrador precisa fazer uma análise de mercado, né, e uma análise financeira. Vamos aprender o que seria isso. Quando o professor fala assim, ó, a formação de preço de um produto, seja qual for, ou de um serviço, tem que vir de fora da empresa para dentro da empresa, quer dizer o quê? Primeiro, o administrador tem que fazer uma análise de mercado e falar assim, bom, o meu produto é um produto X. Quanto que está, qual o valor médio desse produto lá no mercado? Porque eu não posso colocar o preço de venda do meu produto um valor muito acima da média de mercado. Então eu tenho que fazer primeiro uma análise de mercado para ver se realmente eu consigo constituir depois minha formação de preço dentro dessa realidade de mercado. Porque não adianta nada, por exemplo, eu pegar lá uma caneta. Ah, vou vender essa caneta a R$ 5. Poxa, mas eu fui lá no mercado e fiz uma análise de mercado, uma caneta está variando em torno de R$ 2. Como que eu vou vender uma caneta a R$ 5? Eu não vou conseguir vender. Então precisa primeiro uma análise de mercado e a gente vai detalhar mais, tá? E depois fazer uma análise financeira, que são os cálculos, que nós vamos aprender essas duas situações, tá bom? Análise de mercado, exemplo, uma caneta esferográfica, eu pus aqui. O gestor de marketing precisa analisar o valor médio desse produto que esteja querendo comercializar no mercado junto aos concorrentes, aos consumidores e aos fornecedores. E ele precisa se perguntar, quanto o meu cliente está disposto a pagar pela minha caneta esferográfica? Como eu falei anteriormente, R$ 2, que é a média de mercado, ou R$ 5? Dificilmente, gente, a grande maioria dos consumidores vão pensar no preço como a melhor oportunidade. Então, eu tenho que ter uma formação de preço justa, uma coisa que o mercado possa pagar. O meu cliente está disposto a pagar isso aí? Então, eu estou com uma análise de mercado bem feita. Se eu jogar acima da média de mercado, não vou conseguir vender. Se eu vender, eu vou vender muito pouco e a empresa não vai conseguir, né, o seu faturamento desejado, tá bom? Outra coisa, quanto o nosso concorrente está vendendo essa mesma caneta ou similar, né? Poxa, eu estou vendendo a minha caneta a R$ 2. O meu concorrente tem uma caneta igual, né, a mesma ou similar, e ele está vendendo a R$ 1,80. Vamos dizer que está na média de mercado. Então, pelo meu atendimento ser melhor que o dele, pela minha loja ser mais bonita, coisa e tal, eu posso até deixar nos R$ 2. Agora, se ele também tem um bom atendimento, uma loja bonita, coisa e tal, e ele está vendendo a R$ 1,80, é melhor
na análise financeira, que a gente vai aprender lá na frente, dar uma alterada para que eu consiga chegar nessa média de mercado de 1,80 também, tá bom? Então, o concorrente, se você não abaixar o seu preço para ficar no mesmo patamar que ele, a tendência é que você não consiga continuar com a sua empresa e ela vai falir, tá bom? Isso em toda a linha de produtos seu. Bom, mais uma. Por quanto os seus fornecedores te oferecem esse produto, a caneta, para você comercializar? Quer dizer, qual que é o custo desse produto para você? Por exemplo, a caneta você não fabrica, você não industrializa, você vai lá e compra do seu concorrente, do seu fornecedor, né? Vamos dizer que você compre a 1,20 essa caneta, né? E você vende, você põe lá o seu preço, né, o seu lucro, põe as coisas que a gente vai aprender e vai vender a 1,80, a R$ 2, né? Mas eu te pergunto, o seu fornecedor está te dando um preço legal de custo? Porque se ele não te vender a um preço legal de custo, você não consegue atingir o preço da sua concorrência. Na hora de você fazer a análise de mercado, vai falar, caramba, o meu fornecedor está me cobrando muito caro pelo mesmo produto e eu não consigo fazer uma formação de preço de venda legal porque o meu fornecedor também não está me passando um custo bom. Então, o que eu tenho que fazer? Mudar o fornecedor ou negociar com o meu fornecedor, né, um melhor custo do produto. Mas vamos aprender aí para frente como que a gente vai fazer tudo isso, tá bom? Vamos lá. Análise financeira agora, primária, né? A gente viu lá que tem que ter a análise de mercado e a gente precisa ver lá o quanto o meu cliente está disposto a pagar, não é isso? Quanto que o meu concorrente está cobrando o mesmo produto que eu estou vendendo, para ver se eu estou muito fora de preço, né? E o quanto o meu fornecedor está me cobrando para eu ter lucro em cima e conseguir achar um preço bom de mercado para o meu produto, tá? Agora, análise financeira, vamos fazer isso aí. Será que eu sei calcular o lucro que eu quero ter em percentual? Vamos dar um exemplo prático do que acontece erroneamente na maioria dos comerciantes, tá? Ó, exemplo incorreto. Eu compro uma caneta do meu fornecedor, ó, o meu fornecedor me vende a R$ 1 cada caneta, tá? E eu quero ter 40% de lucro sobre esta venda, cada venda. Eu compro uma caneta, eu tenho que ter 40% de lucro. Então, a conta incorreta que geralmente as pessoas fazem, né? Eles pegam R$ 1, multiplica por 40%, vai dar 1,40, então eles põem o preço de venda dela 1,40. Tá certo isso, gente? Não. Por que que não tá certo? A conta aqui tá certo, ó. Por que que não está certo? Porque aqui está considerado o preço que você pagou, o preço de custo é R$ 1 e só os 40% de lucro. Mas, gente, e as despesas fixas que você tem na empresa? E as despesas variáveis que você tem na empresa? Né? E aí, como que fica? Então, na realidade, você não está tendo 40%, porque quando você colocar 40% e tirar tudo isso, você vai ter bem menos que isso, né? Então, lá, assim, estou tendo 40% de lucro, certo? Não, você não está. Está totalmente errado, né? Porque temos despesas fixas a pagar e custos variáveis na comercialização, né? Vamos falar mais tarde sobre isso aí, tá bom? Então, vamos para a próxima tela, vocês vão entender o exemplo correto. Qual que é o exemplo correto, tá? A forma mais correta seria isso, ó. Compro uma caneta do meu fornecedor a R$ 1 e quero ter 40% de lucro, como estava na página anterior, tá? A conta correta que nós devemos fazer é assim, ó. Pego esse R$ 1 que eu estou pagando e vou multiplicar. O que é 1 menos 40? É o valor 1, é o integral, é R$ 1. Menos 40%, que é o que eu estou querendo, tá? Então eu vou pegar seria assim, ó, 1 vezes R$ 1 menos 40%. Então isso aqui, essa conta vai dar 60 centavos. Lembra que lá dava 40 centavos? É o inverso, tá? Se eu quero 40% de 100%, eu inverto aqui, gente. Só fazer essa conta aqui. Por quê? Agora sim, ó, lembra que dava 40 lá? Agora dá 60. Cada
caneta que eu vender vai ter 60 centavos. Então 40 centavos seria de lucro e os outros 20 centavos para cobrir as minhas despesas variáveis, despesas fixas, tá? Mas vocês vão entender melhor depois lá no cálculo, tá bom? Então, ó, assim estou tendo 40% de lucro? Correto, sim, totalmente correto, porque temos despesas fixas a pagar e custos variáveis na comercialização. Olha lá, o que são despesas fixas numa empresa? Ó, é o aluguel, a conta de água, a conta de energia, o telefone, a folha de pagamento, a manutenção das máquinas, equipamentos, tem mais coisa, papelaria, o que vai gastar lá com água, com papel higiênico, com material de escritório, tudo isso são despesas fixas. O que é isso? Se você vender 1000 canetas ou vender 10.000 canetas, essas despesas são sempre as mesmas, não vão mudar. Elas não mudam com a produção. Se você produzir 10, ela vai ser a mesma despesa fixa. Se você produzir 50.000, ela vai ser a mesma despesa fixa. Já as despesas variáveis, elas mudam de acordo com a produção. Impostos sobre vendas, comissão de vendedores, vale-refeição, vale-transporte, despesa com marketing, propaganda e principalmente os insumos que são do produto, tá bom? Eu vou dar um exemplo mais para frente para vocês entenderem melhor. Aqui, por exemplo, despesa variável. Se eu vender 1000, eu vou ter uma despesa X. Se eu vender 10.000, eu vou ter 10 vezes mais despesa. Porque aqui estão os insumos. Para eu fazer 1000 canetas, eu vou gastar X. Para eu fazer 10.000 canetas, eu vou gastar 10 vezes mais, tá bom? Mas nós vamos entender isso melhor lá na frente. Olha lá, então aqui, ó, como realizar a formação de preço de venda do produto de forma completa, tá? Eu tenho os custos, né, que é o valor pago, né, pelo produto, mais as despesas que eu tenho na empresa e mais o lucro que eu quero ter. Isso é a minha formação de preço. Olha lá, custo variável. Um custo é quando o quanto, né, a sua empresa gasta para produzir ou comprar o que será fornecido aos clientes. Por exemplo, de uma camiseta. O preço que pagou para revender ou se vai produzir o custo variável. Por exemplo, uma camiseta, gente. Se eu vou produzir essa camiseta para vender, eu vou ter que comprar o tecido que é feito ela. Eu vou ter que ver o quanto eu vou gastar de linha para costurar ela. Eu vou ter que ver o quanto eu vou gastar de tinturaria, quer dizer, a pintura da caneta, porque ela pode não ser branca, ela pode ser azul, ela pode ser vermelha, seja o que for, tá? Vai botões, vai zíper nessa camiseta, vai uma gola, vai um punho nela, né? Então, os custos variáveis de um produto são todos os insumos que fazem parte para produzir ele, tá bom? Então, eles vão variar. Olha lá, eu somo tudo isso aqui, então vai variar de acordo com o total produzido. Se eu produzir 100 camisetas, eu vou ter um custo, né? Somando todos esses insumos aqui, eu vou ter um custo para 100 camisetas. Se eu produzir 500, concorda que o custo vai ser 5 vezes maior do que se eu produzir 100? Então, por isso que chama custo variáveis. Ele varia de acordo com a quantidade produzida, tá? Produzir 1 é um custo, produzir 10 são 10 vezes mais, tá bom? Então eu tenho que pensar nisso aí na hora de fazer essa conta, mas vocês vão ver lá que vai ficar fácil para fazer depois. O que são as despesas fixas? Como eu falei anteriormente, né, uma despesa é quando o quanto a sua empresa gasta para vender esse seu produto ou seu serviço e assim gerar as receitas, quer dizer, a entrada de dinheiro. Já mencionamos que são despesas que não se alteram. O que é isso? Se eu produzir 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, seja o que for, não vai alterar. É o aluguel, é a folha de pagamento, aquelas despesas que eu falei anteriormente, tá? Pode voltar no slide, você vai ver lá.
Então, são independentes da produção. A despesa fixa não varia com a produção como os custos variáveis, né? Isto é, não varia com a produção. Se eu produzir 100, será a mesma se eu produzir 500. O meu aluguel não vai aumentar se eu aumentar a produção das minhas camisetas. A minha folha de pagamento não vai aumentar se eu aumentar a produção para 500 peças, né? A minha conta de luz, água, telefone e outras coisas, possivelmente não vai aumentar se eu aumentar a minha produção. Por que eu falei possivelmente? Talvez aumente um pouquinho, gente, só a conta de luz, se você usar muita máquina, tá bom? Mas assim, o gasto é calculado de outra forma, tá bom? Mas a princípio vamos entender isso, mais para frente a gente vai usar de outra forma, tá bom? Então, custos variáveis são aqueles custos dos insumos que utilizam para fazer o seu produto. E eles vão variar, porque se você produzir 10 é um custo, se você produzir 50 é outro, se você produzir 200 é outro, e assim por diante. Então ele varia de acordo com a quantidade produzida. As despesas fixas, elas não alteram, porque independente da quantidade que você produz, você sempre vai pagar o mesmo aluguel, o mesmo folha de pagamento, conta de luz, água, telefone, papel higiênico, material de escritório, tudo isso não muda, tá bom? E o lucro? O lucro é o retorno, né, como a gente falou lá, que a empresa terá ao vender cada produto. E aí ele é feito em percentual. O lucro é o dinheiro que irá financiar o crescimento do negócio, que vai gerar a margem de contribuição do produto. Essa margem de contribuição nós vamos aprender na segunda quinzena o que é, né? Mas assim, só para deixar mais claro, é o quanto o produto me ajuda a continuar, né? Quando eu calculo a margem de contribuição, é o quanto esse produto me ajuda a continuar produzindo, lucrando, né? E deixando a empresa sustentável, tá? Nós vamos falar mais adiante sobre isso, tá? Vamos aqui fazer um cálculo simples aqui para vocês entenderem melhor, tá? Então lá, para melhor entender as siglas da fórmula, né? A fórmula para cálculo do preço de venda de um produto, olha lá, preço de venda do produto é igual aos custos variáveis desse produto, mais as despesas fixas desse produto e mais o lucro, tá? Aqui, ó, PV, preço de venda, DF, despesas fixas, CV, custos variáveis do produto e L, lucro pretendido na venda, tá? Então vamos lá, aqui um exemplo simples, mas depois nós vamos fazer um outro melhor, tá bom? Vamos dizer aqui, ó, de uma pizza, tá? Então, estão falando aqui que os custos da pizza, ó, os ingredientes, que são os insumos, para fazer a pizza, mais o salário do pizzaiolo, para cada pizza, a empresa gasta R$ 10 de custos variáveis, tá? Nas despesas, né, os impostos, garçom, motoboy, atendente, ela gasta R$ 5. E o lucro, como ela quer 50% de lucro, o que ela vai fazer? O lucro é em cima do custo. Então, 50% em cima de 10 dá R$ 5. Então, o preço de venda dessa pizza tem que ser 20. Por quê? Se eu cobrar só o lucro, eu não vou estar cobrindo nada. Eu não vou cobrir nem os custos, nem as despesas. Então, eu tenho R$ 10 de custo, que são os ingredientes, o salário do pizzaiolo, os ingredientes da pizza. Por isso que cada pizza tem um valor diferente. Você pega uma pizza de 4 queijos, esse custo aqui vai ser maior, porque são 4 queijos, ingredientes, muito mais ingredientes, queijos caros, muitas vezes, isso aqui pode subir para 15, tá? E aí o seu lucro altera também, porque o seu lucro é 50% dos 15 que vai ser aqui, tá? Então os custos são 10, as despesas que a empresa gasta para fazer uma pizza, R$ 5. Ah, mas como que eu vou calcular essas despesas? Nós vamos aprender daqui a pouco, tá bom? E o lucro que eu quero, né, 50% aqui no caso, é sobre esse custo, né, da pizza, tá? Então, são R$ 5. Então, se eu somar 10 mais 5 mais 5, o preço de venda
dessa pizza aqui, vamos dizer que fosse de mussarela, que é bem simples, seria R$ 20, tá bom? Esses R$ 20, como eu tenho que trazer, né, análise de mercado de fora para dentro da empresa, uma pizza de mussarela no mercado está na média de R$ 20. Ah, tá, professor, é isso aí mesmo, 20 e poucos reais. Então, beleza, eu estou com análise de mercado legal. E agora eu estou com análise financeira também legal, porque eu calculei tudo bonitinho agora, não tem como ter erro aqui. Então eu estou enquadrado. Ah, vamos dizer que aqui tivesse chegado a R$ 28 e a média de mercado está em R$ 23. Opa, minha análise de mercado está complicada. Eu estou vendo que do jeito que eu estou fazendo aqui, se aqui fosse R$ 28, eu estaria fora do preço médio de mercado. Aí eu teria que fazer de alguma forma diminuir algum custo aqui, ó, tá? Não o lucro, ou até o lucro também um pouquinho, mas diminuir algum custo aqui para que esse valor aqui caísse para 23 e eu ficasse dentro da média de mercado. Tá bom, vamos aprender isso melhor num efetivo exercício, né? Nesse próximo slide. Olha lá, exemplo. Ó. Vou ler junto com vocês, agora vou fazer bem devagar para vocês entenderem bem, tá bom? Uma empresa de confecção de roupas quer fazer a formação de preço do produto. Uma camiseta gola polo na cor cinza e gola azul, tá? Sabendo que irá produzir, ó, ela fala que vai produzir 2.000 camisetas por mês, tá bom? Para venda, tendo os dados a seguir apurados, tá? Então lá, ó, a empresa, ela faz uma camiseta gola polo na cor cinza, né? Com a gola azul, quer dizer, a camiseta é cinza e a gola da camiseta é azul, tá bom? Aí nós já calculamos os custos variáveis. Para eu fazer essa camiseta, né, cada camiseta custará R$ 6 de tecido. Ó. Só o tecido da camiseta eu vou gastar 6. Mais 90 centavos de tintura, isso para cada camiseta. Tá? Para pintar essa camiseta lá na indústria, cobra 90 centavos. Mais 10 centavos de linha, que eu vou usar para costura. Vai usar 3 botões essa camiseta, cada botão a 10 centavos, então quer dizer, aqui vai ser 30 centavos de botão. E uma gola polo, né, que é aquela gola azul que falou aqui, sai R$ 2. Então, somando tudo isso aqui, o custo variável para produzir uma caneta vai ser R$ 9,30. É só somar tudo que foi falado aqui, ó. Entendeu? Custo variável, R$ 9,30. Por que ele é variável? Para uma camiseta, R$ 9,30. Para 10 camisetas, R$ 93, concorda? 10 vezes mais. Ele varia de acordo com a quantidade produzida, tá bom? Por isso que ele é variável, tá? Despesas fixas. Aí entra aquelas que não mudam de acordo com a produção. A empresa paga aluguel de R$ 900 por mês. Entre conta de água, luz e telefone, ela paga R$ 450. Né? Entre as três aqui. Também não muda. Tá? Se ela produzir 200, 500 ou 1.000 camisetas ou 2.000 camisetas, como está aqui em cima, esse custo aqui não vai alterar. Tá bom? A folha de pagamento da empresa é de R$ 2.100, deve ter 2 funcionários, vamos dizer assim, né? Então, totalizando as despesas fixas dessa empresa, né? Entre aluguel, conta de luz, água, telefone, que dá 450, folha de pagamento 2.100, totalizando dá 3.450. Aqui iria mais coisa? Iria, gente. A manutenção, a limpeza, material de escritório, eu brinco lá, água, galão de água que tem para funcionário beber água, papel higiênico e outras coisas mais, algum produto que tenha que comprar por causa do computador, alguma coisa assim. Isso tudo entra em despesas fixas. O professor só fez uma coisa para ficar um pouquinho mais leve, tá bom? Mas era só você acrescentar aqui esse valor vai alterar aqui, tá bom? Mas vai alterar sim, ele é fixo, todo mês, né? Janeiro, essa empresa vai ter 3.450 de despesa fixa. Fevereiro, 3.450. Março, 3.450.
Ah, professor, mas e se aumentar um pouquinho mais do papel higiênico aqui? Vai 3.480. Sim, gente, aumenta um pouquinho, não tem problema. Mas ela não está aumentando em virtude da quantidade produzida. Ela está aumentando porque precisou comprar lá, por exemplo, uma resma de folha de sulfite. Aí aumenta um pouquinho, mas isso não quer dizer que ela não seja fixa, tá bom? Ela não está aumentando porque está sendo produzido alguma coisa, tá? Só porque tem necessidade de comprar, tá bom? E no caso aqui o lucro, a empresa espera atingir um lucro de 50% em cada uma de suas vendas, tá? Então cada venda, cada camiseta que ela vender, ela quer atingir 50% de lucro. Lembrando que esse 50% é em cima do custo variável, ó, em cima dos 9,30, tá bom? Mas melhor, ó, vamos fazer aqui, ó. Agora o cálculo está aqui simples para a gente fazer, para vocês entenderem, ó. Vamos fazer o cálculo junto desse exemplo simples. Fórmula da formação de preço de produto. Está lá, ó. Preço de venda do produto vai ser igual aos custos variáveis, ó, custos variáveis, mais as despesas fixas, mais o lucro. Só que assim, ó, vamos lá. Calculando então, muita atenção agora. Nós temos lá o custo variável, temos 9,30, não foi isso que nós achamos aqui? Sim. E a despesa fixa? Posso jogar R$ 3.450 em cima aqui, senão minha camiseta vai ficar com que preço? A despesa fixa, gente, deverá ser dividida por 2.000, porque são 2.000 camisetas que eles vão produzir. Então eu vou pegar esse valor das despesas fixas, vou dividir por 2.000, porque eu vou produzir 2.000 camisetas, né? E eu dividindo, eu vou ver que o meu custo, desculpa, a minha despesa fixa vai ser R$ 1,73 por camiseta, tá bom? Então, o professor pôs a sigla errado aqui, tá bom? Aqui é DF, quer dizer, a despesa fixa seria, né, a despesa fixa aqui, ó, dividido por 2.000 para eu achar a despesa fixa de uma única camiseta, tá? Então, só repetindo, o preço de venda é o custo variável, ó, 9,30, que nós achamos o custo variável, quer dizer, o quanto custa para fazer uma única camiseta, tá? Mais a despesa fixa de uma camiseta, aqui é a despesa fixa de 2.000, tá? Eu não quero de 2.000, eu quero só de uma. Então eu preciso pegar esse 3.450 e dividir por 2.000. Aí eu acho, né, a despesa fixa de uma única camiseta, para eu fazer a formação de preço correto. E o lucro? O lucro eu quero 50%. Então o lucro será o valor do custo variável vezes 50. Quer dizer, eu vou pegar esse valor aqui do custo variável e vou aplicar 50% do lucro que eu estou querendo. Então o lucro vai ser 9,30 vezes 50%, o lucro vai ser 4,65. Ó. Então agora, só para finalizar essa fórmula, tá lá, ó, colocando na fórmula, não é isso? O preço de venda dessa camiseta vai ser 9,30, que é o seu custo variável, mais 1,73, que é a sua despesa fixa, né, que seria a despesa do mês dividido pela quantidade produzida, aqui 2.000, né, que eu cheguei a 1,73, e mais o lucro pretendido por camiseta. Então, se eu somar 9,30, 1,7465, eu vou chegar que o meu preço de venda dessa camiseta é R$ 15,68. Ô professor, uma camiseta, né, de malha cinza, com gola azul, com botão, seja o que for, tá aqui, tá tudo aqui, ó, com tintura, tecido, linha, costura, botões, tal, gola, tudo. Poxa, 15,68, mas aí eu fui lá no mercado, essa camiseta está sendo vendida a R$ 25 e o meu preço de venda está bem abaixo. Gente, bem abaixo. Lembra lá da pesquisa de mercado, lá da análise de mercado? Se você chegou nesse preço aqui, ótimo. Quer dizer que você pode aumentar o teu lucro.
Poxa, se eu pus 50% aqui, cheguei nisso aqui e essa camiseta estão pedindo lá fora 25%, eu posso pôr 100% aqui, né, nesse custo, quer dizer, vão aumentar mais 4,65, isso vai para R$ 20, dá para aumentar mais ainda, entendeu como que é bom você calcular isso aqui? Porque aí dá para eu saber se dá para aumentar meu lucro também. Se essa mesma camiseta, né, ou similar a ela, está sendo vendida a um preço bem acima disso aqui, quer dizer que eu estou com um preço muito bom de venda. Eu posso aumentar meu lucro aqui, ó, fazer uma alteração aqui, colocar 80%, 100%, 120%, para que esse preço final, né, altere esse valor aqui e esse preço final chegue a R$ 22, R$ 23, que eu ainda vou ficar abaixo do preço de mercado e vou ganhar minha concorrência. Entendeu, pessoal? Bem simples, dessa forma. Eu preparei, né, agora aqui, ó, como atividade nessa quinzena, o professor passará um exercício para realizarmos o cálculo nos mesmos termos desse aí, né, da formação de preço de venda do produto, né, e, consequentemente, os cálculos dos custos variáveis, né, e das despesas fixas. Né? E na segunda quinzena, nós vamos aprender a calcular a margem de contribuição e o ponto de equilíbrio financeiro. Então, depois que vocês fizerem esse exercício, vocês guardem todos esses dados, que nós vamos usar lá na segunda quinzena para a gente fazer esse cálculo da margem de contribuição de ponto de equilíbrio, tá bom? Eu tenho certeza que vocês olhando esse vídeo, né, e da forma que eu fiz lá a atividade, vocês é só aplicar na fórmula, vocês vão fazer com simplicidade. Só procura não usar muito o celular para fazer cálculo, gente. Eu sempre falei para vocês que calculadora sempre ajuda demais, tá bom? Então, boa sorte com a gravação de vocês aí, tá bom? Com a sua atividade, tá bom? Um abraço a todos.